basicamente, que a gente vai começar um Cantantes Latinos hoje com, pra mim, um dos maiores compositores da história brasileira e um cara que eu sou completamente apaixonado por ele e que eu conheci depois de velho, assim, porque ele morreu quando eu era muito novo, não tive... e assim, na minha família não tinha muita gente que tinha contato e tal, não tinha tanta coisa. Eu descobri depois de muito mais velho que o meu tio Lucinho, até um abraço pro tio Lucinho, gostava e que inclusive eu ganhei um vinil dele depois, que era um vinil do Gonzaguinha. E depois comprei um outro vinil também, num sebo, alguns anos depois. Mas como não era uma coisa que ele escutava frequentemente, eu não estava sempre na casa dele, eu nunca tinha ouvido ele escutando. Nunca passei lá e estava passando e tal. Então não tive essa influência, ninguém me inseriu ele. Talvez a exceção de O Que É, eu acho que eu não conhecia nenhuma outra música dele, sabe? Quando eu era mais novo, né? E aí, quando eu, em um dado momento, meu tio já não ouvia vinil e tal, tinha sobrado poucos discos dele lá, porque algumas pessoas já tinha buscado, ele já tinha vendido outros e tal, tinha sobrado meia dúzia lá. E eu tinha consertado o meu som de vinil, e aí fui lá ver que tinha algumas coisas muito interessantes, uma delas era um vinil do Gonzaguinha. E aí peguei esse vinil, levei pra casa e tal, e me apaixonei de imediato, assim, muito, muito foda. E eventualmente, quando eu tive a oportunidade de encontrar outro num sebo, alguns anos depois, comprei um outro também, que aí começou a expandir um pouco do meu conhecimento sobre esse cara maravilhoso. E é um cara, assim, pra você ter uma ideia, eu sabia que não ia dar tempo de colocar tudo isso, mas eu simplesmente coloquei umas 12 músicas dele na lista. E eu sabia que não ia dar tempo de passar isso tudo, porque, cara, é muito difícil pra mim escolher, saca? É muito difícil pra mim. Eu não disse pra mim escolher, não, tá? Vai ficar bem claro, já vamos deixar claro, tá errado isso, tá, gente? Ai. Mas escolher, pra mim é muito difícil. Tá vendo? Deixa eu construir direito aqui. Mas enfim, é difícil porque tem músicas que são obrigatórias, tem músicas que eu acho que tem que passar pra todo mundo, tem músicas que pouca gente conhece que são muito importantes, e a gente falou, e tá batendo 40 minutos, então já coloca a primeira aí. Emendar com a música aqui de uma vez, né? Que é uma das que eu acho que não pode faltar, apesar que eu acho que é uma música que muita gente deve conhecer também. E vou colocar para vocês agora Gonzaguinha, Sangrando. Vocês ouviram Gonzaguinha, Sangrando, que música maravilhosa, gente. Isso é lindo demais. E a gente tá comentando que tem várias outras versões também, né? Sim, Você eu tô aqui tentando lembrar com quem que eu conheço, mas eu acho que deve ser com a Maria Bethânia mesmo, então. Eu achei que poderia ser Fafá de Belém, mas... Não, talvez até tenha também, eu não sei. Eu procurei aqui no YouTube, não tem não. Eu não sei, assim, que eu conheço a versão dos dois e só. Mas é uma música linda demais, cara. E a gente tem várias coisas para falar a respeito do Gonzaguinha. A gente vai tentar resumir aqui, falar o mínimo possível para deixar as músicas passarem, né? E que era, acho que isso não é segredo para ninguém, que era filho do Luiz Gonzaga, né? Apesar que existe um boato que ele era filho adotivo e tal, mas assim, é boato, irrelevante. Não teve confirmação, não. Eu vi mas isso assim, mesmo. Eu não fazia ideia disso. Eu achava que ele era. E é irrelevante, né? Não, assim, sendo bem sincero. É só uma curiosidade mesmo, né? Mas eu quero falar, antes de você continuar, de uma entrevista que eu vi dele, ele falando que o povo fala que ele é muito mal encarado, que ele tem a cara muito fechada e tal, que ele é meio grosso. E ele fala assim, eu sou mesmo e tal. Não tem essa necessidade de ficar rindo pra todo mundo, não. E nesse vídeo ele tá muito igual aquele cara do... Eu não falo com vocês da Bandeirantes. De aparência que você fala. Realmente tem uma semelhança. Demais, gente. Eu fiquei chocada. Comecei a rir sozinha quando ele falou isso. Eu fiquei tentando imaginar ele falando aquilo. Bom, pode continuar. Não, pode falar o que você quiser. Mas assim, eu acho que tem algumas coisas que são importantes de mencionar. Ele era órfão de mãe. A mãe dele morreu quando ele era muito, muito novo. Ele tem inclusive uma música pra ela, chamada Odaleia Noites Brasileiras. Uma música muito bonita, e ele tinha um problema enorme para cantar ela por causa de emoção mesmo, assim. E é uma declaração de amor para a mãe dele, é bem, bem bonita a música. E assim, ele aprendeu o violão com o Xavier Pinheiro, que era o padrinho dele. Ele foi criado com os padrinhos, né, e o Xavier era conhecido como baiano do violão, e ele aprendeu o violão com ele. E então já entra uma característica que ele é um pouco diferente do pai, né, que o pai era o cara da sanfona, e ele o cara do violão. Só que assim, tem uma coisa que eu acho muito, muito interessante, que é quando esses mundos se misturam. Eles têm um álbum junto, Gonzaguinha e Gonzagão. E depois de um tempo separados, né? Tipo, eles tiveram bastante problema durante a vida. Tipo, ele cresceu longe do pai, né? Tipo, Sim, porque o Luiz Gonzaga estava viajando o país inteiro também, né? Então, assim, era até, de certa forma, até inviável, né? E ele... Eu lembro muito, assim, desculpa interromper, porque eu acho importante falar, tipo...
Me toca muito quando eu ouço o Luiz Gonzaga cantar, por exemplo, Minha Vida é Viajar por esse País, para ver se um dia eu descanso feliz, porque você vê que para ele era um trabalho, que assim, óbvio que ele tinha o seu prazer em fazer música e tudo mais, mas ele queria ter sossego, sabe? Ele queria poder desfrutar da vida, inclusive, dos filhos, né? E o que você ia falar? Não, era isso mesmo, que eles tiveram esse tempo, né? Esses conflitos durante a vida, né? Sei lá, a primeira... Como que fala? A fase juventude, adulta. Primeira juventude. Primeira adultice. Não sei se tem um termo isso, não. Não sei. Mas depois eles ficaram juntos de novo, felizes Sim. para sempre. E eu mencionei a respeito desse encontro porque eu acho que é nessa hora... O Gonzaguinha, para mim, brilha em várias horas, mas essa é uma das que me toca muito, porque você vê ele falar do pai é uma coisa muito emocionante. Admirava ele demais, isso, né? Como artista e como tudo, né? Mas Sim. como artista principalmente, porque o Luiz Gonzaga é um dos caras que é subestimado no Brasil, né? Esse cara é um deus, mano, o cara é muito foda. E tem um programa chamado Ensaio TV Cultura, que foi ao ar há muito tempo, e tem uma entrevista com o Gonzaguinha, bem antiga, 91, eu acho, não tenho certeza. O ano que ele morreu? Eu acho que foi no ano que ele morreu. Se não foi bem pouquinho antes, mas eu acho que foi 91, por aí. Mas enfim, só procurar aí Ensaio TV Cultura, Gonzaguinha, e tem muitas coisas interessantes, tem muitas músicas, tem muitas apresentações bonitas dele lá, mas uma das coisas que eu mais acho interessante é ele, quando ele está cantando o Baião, e ele começa a falar do pai dele no meio. Ele começa a tocar bem aquele estilo do Luiz Gonzaga, que inclusive ele fala nessa parte que foi o pai que ensinou, e enrolando as pessoas. Ele ia tocando para meio que de uma forma que ele conseguia conversar musicado, e ele podia fazer aquilo por horas e horas e horas e horas e ir enrolando a pessoa nesse sentido, sabe? De manter ela presa numa conversa ao som do baião ali. Então, assim, é uma coisa muito, muito bonita. E o Gonzaguinha é um cara, assim, ele tem diversos aspectos na música dele, tem a parte mais romântica, muita influência do Lupicínio Rodrigues, tem todos esses aspectos, mas o que mais me encanta nele é o aspecto social mesmo. Inclusive a minha música preferida é a música que eu vou passar agora. Na verdade são 3 músicas, eu conheci essa música num dos vinis que eu tinha lá, né? E eu consegui finalmente, depois de muito tempo, eu consegui achar essa versão no YouTube, que tem as 3 músicas, tem Amanhã ou Depois, Achados e Perdidos, Pequena Memória para um Tempo Sem Memória. Eu acho assim, são 5 minutos de sofrimento e de prazer ouvindo essas músicas, né? Porque assim, é incrível. E você vê um pouco até da formação dele. Ele era economista, e ele era um cara que se preocupava muito com a carestia, se preocupava muito com a fome, com o que a situação do país, na década de 80 principalmente, que foi quando ele fez grande parte dessas músicas, estava causando ao povo mais pobre. Ele tinha essa ligação muito forte, mesmo quando ele saiu da pobreza, ele tinha essa ligação muito forte de defesa de quem precisava mais. Então a gente vai passar agora esse conjunto fenomenal, que foi uma das coisas que mais me encantou e que mais me puxou para o mundo do Gonzaguinha. Amanhã ou Depois, Achados e Perdidos, Pequena Memória para um Tempo Sem Memória. Vocês ouviram Gonzaguinha, 3 músicas fantásticas, mas eu tenho que falar de Pequena Memória para um Tempo Sem Memória, porque parece que a gente voltou para um tempo sem memória. E eu tenho que falar do quanto essa composição é fantástica e não existiu. Eu conheço essa música, sei lá, velho, deve ter, sei lá, uns 14, 15 anos que eu conheço essa música. Eu nunca ouvi essa música sem chorar. Nenhuma vez. E eu acho que é uma música necessária para todo mundo, cara. É uma música muito necessária pro Brasil, que parece que deve ter muita gente que não conhece, né? Não, certeza. Pior do que não conhecer a música é não conhecer a nossa própria história, né? E não entender nem o que fala. Enfim, né? Recuperou? Recuperei. Mas é sempre complicado. E tem uma versão dele cantando, só... eu não sei que apresentação que é essa, mas ele cantando, punho erguido, só um barulho de tambor, um violino, ele é só a voz praticamente e dando um clima que quase mata a gente, cara. É muito impressionante a força dessa música, a força dessa letra, a força da interpretação do Gonzaguinha. Infelizmente deixou a gente muito, muito novo. E tinha tanta coisa para fazer, ele era tão necessário pra gente.
E, enfim, a gente tem muita coisa para falar dele aqui e nem vai dar tempo, né? Porque a gente tem que passar pelo menos mais uma música também, para não ficar só duas. Né? Apesar que foi 4. Foram né? 4, Mas é porque os outros foram tipo trechinhos pequenos, né? Que fazem parte dessa versão que está presente nesse vinil que eu mencionei. Ouvir isso no vinil nossa, é muito diferente, né? É muito diferente. O som é muito diferente, a experiência é totalmente... É transcendente, cara. Parece assim, ser inserido ali dentro, né? E também o vinil tem, acho que, a parte do ritual também, de você pegar o disco, ir lá colocar. É uma preparação, né? Você já vai se envolvendo ali com o que você vai ouvir. E entra assim, eu acho que eu sentia muito isso, ouvindo vinil lá no Brasil, porque aqui eu não tenho nada, mas eu sentia muito que, assim, era uma coisa que você queria muito ouvir. Você pegava aquilo ali, porque exigia um certo trabalho. Então você tinha que estar muito disposto a ouvir exatamente aquilo ali, sabe? É diferente você simplesmente chegar no computador e tacar uma música. Ainda você vai ter outros prazeres, mas você não vai ter... Talvez não vai ser tão forte porque você não tinha essa necessidade. Eu tenho que ir ali, eu tenho que pegar o vinil, eu tenho que colocar, vai me dar aquele trabalho, mas vai valer a pena.